E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo no canal Toca e Me Abraça FC. Eu sou o Max. E eu sou o Peterson. Nesse vídeo vamos palpitar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Vamos pro vídeo. Qual é o seu palpite sobre o primeiro jogo da rodada? Vitória e Remo. Vitória e Remo, sem trocadilhos, para mim vai ser vitória do Vitória. Vitória jogando em casa, tem grande chance de começar já bem o Campeonato Brasileiro. Ano passado escapou na última rodada. O Remo conseguiu acesso da Série B agora para a Série A, um feito histórico para o Remo, mas o fator casa na primeira rodada, apesar de deixar um jogo bem equilibrado, na minha opinião vai ser vitória do Vitória. Meu palpite nesse jogo do Vitória contra o Remo, eu acho que vai ser vitória do Vitória também. Por quê? Porque o Vitória já vem há tempos sempre frequentando a primeira divisão. O Remo chegou há pouco tempo e por isso eu acho que o Vitória sairá vitorioso. Próxima partida, Atlético Mineiro e Palmeiras. Meu palpite nesse jogo do Atlético Mineiro e Palmeiras, eu acho que será empate. Porém, o Palmeiras vem com um time muito forte, porque manteve a base do ano passado e o treinador está com sangue nos olhos para conquistar pelo menos um título essa temporada. E o Galo vem sofrendo uma pressão, está na má fase, e por isso eu acho que será empate, porque o Galo está jogando em casa. O fator casa vai pesar um pouquinho, porém o Palmeiras pode sair vitorioso. Atlético Mineiro e Palmeiras, eu vou dar a vitória do Palmeiras, mesmo jogando fora de casa. Palmeiras sempre muito forte, já entra no campeonato sendo candidato ao título. O Atlético Mineiro, igual falou, não vem numa situação boa, algumas situações complicadas ali ainda na relação da SAF, ali desde ali, que está tentando se firmar cada vez mais. Mas nessa partida, mesmo fora de casa, eu dou vitória do Palmeiras. Qual é o seu palpite entre Curitiba e Bragantino? Curitiba e Bragantino, eu vou botar empate nessa partida. Para mim vai ser uma partida bem equilibrada. Curitiba que veio agora da Série B, sendo campeão da Série B do ano passado. O Bragantino que sempre briga ali de meio de tabela para cima. Esse último ano brigou até de meio de tabela para baixo. Sempre vem um time bem organizadozinho, mas também o Bragantino, uma SAF que ainda não teve investimento pesado para poder brigar por títulos, mais uma divulgação da própria marca Red Bull Bragantino. Então, nesse jogo, eu vou botar empate nessa partida. E o meu palpite sobre essa partida entre Coritiba e Bragantino será a vitória do Bragantino. Por quê? Igual que o meu irmão falou, que será empate porque o Coritiba veio campeão, mas muitos times já vieram campeão da Série B e brigaram para não cair ou caíram. E o RB Bragantino, ele já vem se consolidado na primeira divisão e está fazendo um começo de temporada até que razoável. Por isso, o RB Bragantino sairá vitorioso. Próxima partida, Internacional e Atlético Paranaense. Meu palpite entre Internacional e Atlético Paranaense será vitória do Internacional. Por quê? Porque o Internacional tá com um time, não está com um time tão forte, mas o time do Internacional é melhor do que o Atlético Paranaense, que veio agora da segunda divisão da Série B. E creio eu que vai ser a vitória do Internacional. Internacional e Atlético Paranaense. Já vou botar também esse jogo empate. É um clássico lá no Sul. O Internacional que veio uma fase muito ruim no passado, escapou na última rodada. O Atlético Paranaense conseguiu seu objetivo, que era voltar para a elite do futebol. Acho uma partida bastante equilibrada. Nesse jogo, vou botar também empate nessa partida. Qual é o seu palpite sobre o jogo entre Fluminense e Grêmio?
Fluminense e Grêmio. Vitória do Fluminense. Vou botar o Fluminense saindo um vencedor nessa partida. O Fluminense jogando em casa, sempre muito forte jogando em casa. A torcida comparece também. O Grêmio passou o ano passado também uma situação difícil. Provavelmente vai ter que reformular bastante a equipe esse ano. Um jogo também equilibrado, mas o fator casa nesse jogo específico eu boto bastante nessa primeira rodada, dando a vitória do Fluminense nessa partida. O meu palpite sobre essa rodada entre Fluminense e Grêmio, eu poderia aqui ser clubista e falar que o Grêmio seria vencedor. Vou torcer para isso. Mas eu acho que o Fluminense vai sair vencedor porque o fator casa vai pesar muito. O Fluminense vem com um time já estruturado. O Grêmio está se reformulando. E por isso eu acho que vai sair vitorioso o Fluminense. Querendo que ele perca, né? Mas vai sair vitorioso. Próxima partida. Chape e Santos. Meu palpite entre Chape e Santos. Santos vitorioso. Curto e seco. Santos vitorioso. Agora, por que eu acho que será vitorioso o Santos? Porque a Chape voltou agora da Série B. Não tem essa parada de sempre estar jogando bem os campeonatos, sempre quando sobe, briga para não cair. O Santos se reforçou, né? E tá aí também para pegar o Michael. E se conseguir contratar, vai fortalecer mais o time. E por isso eu acho que o Santos sairá vencedor nessa partida. Chape e Santos, mais um jogo que eu vou usar o fator mando de campo. Não para botar a vitória para o Chape, mas para botar o empate, mais um empate nessa partida. O Santos também sofreu muito no passado. Também acabou trocando de técnico. Vamos ver como que vai se comportar. Como é a primeira rodada, não tem ainda muito o que opinar. Como não tem um favorito por dois lados, eu estou indo por enquanto no mandante e vendo equilíbrio. E nesse confronto eu vou botar empate nessa partida. Qual é o seu palpite no jogo entre Corinthians e Bahia? Corinthians e Bahia. Vou botar a vitória do Corinthians. Fator campo. Corinthians sempre forte jogando em casa. A torcida apoia o tempo todo. A torcida chega junto. O Bahia também é um time bem estruturado. O Rogério Ceni há bastante tempo no comando. Só que geralmente ele não é um bom visitante. O Corinthians sim é um bom mandante e o Bahia geralmente não é um bom visitante. Por essa questão, eu vou botar a vitória do Corinthians nessa partida. Meu palpite nesse jogo entre Corinthians e Bahia é vitória do Bahia. Por quê? O Corinthians vem atravessando por uma turbulência na presidência, já sofreu transfer ban. Um dos seus principais jogadores ainda está na Venezuela, não voltou ainda para fazer a pré-temporada. E o Bahia vem numa pegada constante. Desde quando virou SAF, que o Rogério Ceni está lá, vem brigando por Sul-Americana ou Libertadores, sempre está disputando competições internacionais. E está com a base do ano passado. E por isso eu acho que vai sair vitorioso o Bahia. Próxima partida, mais ou menos importante, São Paulo e Flamengo. Como vocês viram aí, né, no vídeo, sou flamenguista. Sobre essa partida, meu palpite é a vitória do Flamengo. Eu não precisava nem me explicar aqui, né? Porque já está na cara porque nós vamos sair vencedor desse confronto. Por quê? O Flamengo tem o melhor time do Brasil, quiçá da América. Eu acho que até da América. O melhor time da América. Mas eu sei que o melhor elenco nem sempre sai vitorioso. E disso eu tenho certeza. Isso é um fato. É o futebol. O futebol, por isso que é apaixonante. Nem sempre o melhor time sai vitorioso. Mas o São Paulo vem atravessando uma crise muito grande. Muito, muito grande. Por isso que eu acho que o Flamengo... Além disso, né? Eu acho que o Flamengo sairá vitorioso desse confronto.
Se for São Paulo e Flamengo, também vou dar vitória por Flamengo. São Paulo, uma crise muito grande. Acabou de ter impeachment lá do seu presidente, o outro presidente que assumiu, questões financeiras, muito complicado. O Flamengo realmente tem um elenco, na minha opinião, também concordo com isso, com o melhor elenco da América do Sul. Só que também, por esse fato de ter o melhor elenco, para mim tinha que se sobressair muito. Isso não acontece. Apesar de ter ganhado os 2 títulos, mas não sobressaiu em destaque, assim, de despontar. Muito acredito pelo treinador deles, que para mim é bem mediano, apesar que a mídia, o clubista, enche a bola dele, para mim é um treinador muito mediano. Tem uma Ferrari na mão, por isso que consegue tocar bem. Sem tirar também o mérito desses títulos que teve lá, mas nessa partida, pelo Flamengo ser muito bem estruturado financeiramente, São Paulo uma grande crise, vitória do Flamengo. Qual é o seu palpite nesse jogaço entre Mirassol e Vasco? Mirassol e Vasco. Se fosse no campeonato do ano passado, o Mirassol seria favoritíssimo. Mas estamos em 2026. Apesar que o Mirassol desfez alguns jogadores, chegaram outro. O técnico, Rafael Guanais, preferiu ficar lá no Mirassol. Chegaram propostas, sondagem. Até o Botafogo sondou o Rafael Guanais para ser treinador, mas ele preferiu fazer o projeto do Mirassol. Acredito que o Mirassol é favorito nessa partida. O Vasco vem também numa situação não tão boa, ainda não se decidiu a questão de se vai ser uma SAF, se vai ser associativo. A questão de alguns jogadores também estão desfazendo. O Verratti acabou saindo, o próprio Ryan também pode estar em saída. Até o momento que grava esse vídeo, pode também estar de saída do Vasco. Então, nessas situações todas, eu acho que o Mirassol é bem favorito e dou a vitória do Mirassol nessa partida. O meu palpite nesse jogaço, que nesse jogo só tem um time grande que é o Mirassol. O Mirassol vai sair vitorioso, certeza, porque manteve, mesmo que perdeu algumas peças, igual meu irmão que falou, perdeu algumas peças, mas manteve a base, a estrutura do time. E a estrutura do time é quem? Rafael Guanais, o treinador. E o Vasco vem nessa pindaíba, nessa urucubaca há muito tempo. Ano passado, quase que conseguiu sair do jejum, mas não deu, né? Corinthians levou a Copa do Brasil. Então, vai ser vitória do Mirassol. E para fechar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, nada mais, nada menos que Botafogo e Cruzeiro. Então, galera, queria aqui deixar os meus pêsames para o Botafogo, porque nessa rodada, nesse jogo, meu palpite é Cruzeiro vai sair vitorioso. Tem 2 pontos, porque o Cruzeiro está com um time forte. Eu não digo nem muito pelo treinador, porque o Tite, vamos ver o que ele vai fazer. Há muito tempo que ele não vem fazendo um bom trabalho. Mas tem um time bom. Vou falar igual meu irmão falou do Flamengo. Tem uma Ferrari na mão. O time está muito bom, com várias peças. O atacante dele é bom demais, que o meu time tentou até contratar e pagar uma baba, mas não deu. E vamos falar aqui o segundo ponto, Botafogo. Rapaziada, se o Botafogo estivesse vivendo em 2024, eu diria que seria a vitória do Botafogo. Como o Botafogo nasceu em 24 e não existe mais, não existe em 25 e pelo visto não vai existir em 26, é a vitória do Cruzeiro e fora o baile. Nesse jogo, Botafogo e Cruzeiro, eu vou dar um empate nesse jogo. Louco. Realmente, o Cruzeiro está montando um grande time. O Tite ficou um tempo aí afastado, repensando. Vamos ver se ele refez as suas ideias de jogo. Não gosto muito do Tite, que era antigamente, mas depois de tempo parado ele refez as suas ideias e pode voltar melhor. Vamos ver, tem um grande time, um grande elenco. O Botafogo vive uma situação bastidores bastante complicada, muitos embrólios para se decidir ali. Só que chegou agora um treinador novo, Martim Anselmi. Parece que os trabalhos estão sendo bem conduzidos e vamos ver se essa questão extra-campo não atinge dentro do vestiário. Vamos ver como ele inicia esse campeonato brasileiro, como vai ser o trabalho dele dentro do campeonato brasileiro. E
como é um jogo equilibrado, duas equipes grandes, e tem um fator casa do Botafogo, apesar do Cruzeiro ter ganhado as duas partidas no passado, eu acredito que esse jogo vai ser empate. E aí, galera, se gostou desse vídeo aí, deixa o joinha, comenta aí, rapaziada, pra gente ver o feedback de vocês. Se inscreva no canal, não esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho para quando a gente postar mais vídeo, que a gente pretendemos postar vídeo no decorrer do Campeonato Brasileiro. Se vocês puderem dar essa moral, fortalecer, nós estamos muito gratos. E valeu, brigadão, brigadão. Tamo junto.